2h30 em ponto e está na hora de falarmos com o secretário de Saúde aqui da cidade de Limeira, Vitor Santos, trazendo informações importantes com relação à mudança do SEMA aqui da nossa cidade para a região central. O SEMA é o Centro de Especialização Municipal do Autismo e o Vitor Santos, secretário, vai conversar conosco a respeito desse anúncio e dessa mudança que foi feita na tarde de sexta-feira. Secretário, boa tarde, muito obrigada, viu, pela sua participação no Acontece. Seja bem-vindo. Informações sobre esse tema, que é um tema bastante importante na cidade atualmente. Com certeza. Secretário, eu dei uma olhada, inclusive, nas ponderações com relação a essa mudança e tem algumas justificativas, algumas razões dessa medida, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente, então, por qual motivo o SEMA deve, então, ser transferido de local e agora atender, então, na região central. Então, desde que nós chegamos aqui em Limeira, mais ou menos 3 anos e pouquinho, havia uma dificuldade muito grande no atendimento das crianças que estão nessa síndrome do espectro autista, né? Que é um conjunto de sinais e sintomas que vai desde casos leves até casos mais graves. E essas crianças eram atendidas numa casa alugada na região da Vila Cláudia e nós atendíamos em média 50, 60 crianças. Naquela oportunidade nós fomos buscar a possibilidade de um espaço maior, onde pudesse ter uma área física disponível e onde as crianças pudessem ter um atendimento mais adequado. A prefeitura tinha uma escola desativada na saída para Cordeirópolis. Essa escola foi oferecida para a saúde, nós fizemos uma reforma lá, levamos os profissionais e levamos os pais das crianças, que entenderam que o local era adequado, fizemos uma reforma e aí ampliamos o atendimento não só no espaço externo, mas também aumentando 3 salas de atendimento, um consultório, uma sala para a equipe, 3 banheiros e ainda 3 salas que foram disponibilizadas para a educação para fazer a transição dessas crianças da área de saúde e melhorar o acesso dela para as escolas. Naquele momento, fomos buscar a ampliação da equipe de profissionais, acrescentando alguns métodos terapêuticos que a gente não tinha, como o ABA, o BOBAT, que são técnicas de acompanhamento e de capacitação dessas crianças. Agregamos uma médica psiquiatra infantil, psicólogo, terapeuta ocupacional, fomos ampliando a equipe de acordo com a demanda. Porém, surpreendentemente, não sei se mercê da dificuldade econômica ou eventualmente de novos diagnósticos, nós saímos de 70 pacientes em 2019, fomos para 197 pacientes em 2021 e agora temos 207 pacientes atendidos, 4 na fila de espera e 60 crianças ainda esperando por confirmação de diagnóstico. Isso nos deu a previsão de que certamente a seguir com esse volume de demanda, nós deveremos chegar nos próximos anos, ou pelo menos até o final do mandato do prefeito, a uma demanda de cerca de 500 crianças com essa necessidade de acompanhamento na área de saúde. Em face disso, para que a gente pudesse remediar, enquanto procurávamos um lugar mais adequado, nós licitamos 2 containers, cada um com 2 consultórios, e ainda estávamos licitando o aluguel de ônibus para poder levar esse público para lá, porque nós tínhamos uma van que cabe 40 pessoas, e a rota do ônibus normal, o ônibus público que a prefeitura oferece, ele não atendia os horários necessários para os pais e mães. Então, em face dessas alternativas que estávamos buscando, nós seguimos procurando um outro espaço físico até que surgiu a oportunidade de um espaço aqui na frente do shopping, aqui no centro, pertinho da prefeitura. É uma área bastante grande, onde funcionava uma parte dos pacientes com deficiência auditiva.
precisa de uma pequena reforma, o que não deve demorar muito tempo, e não só permite que nós possamos atender a demanda atual, como permite que a gente possa ampliar esse espaço para atender a demanda que virá. Então, nós sairíamos de 3, 4 salas para 12 salas. Ali tem uma cozinha que possibilita treinar essas crianças no ambiente doméstico. A gente tem a proximidade com o centro da cidade, que era uma demanda que os pais solicitavam. E a ideia é, com esse espaço, poder atender uma coisa que sonhamos desde o começo, que era poder dar um tempo de tratamento mais longo. O objetivo é atender no contrafluxo, meio período a criança está na escola, meio período está no SEMA e vice-versa. E com isso, dá a possibilidade de que os pais, especialmente as mães, elas possam usar esse tempo em que a criança vai estar no SEMA para fazer compras, ir ao shopping, ir no banco, pagar uma conta, ou seja, dá um pouco mais de liberdade que elas não tinham lá naquela região, porque ficava muito distante do centro e para se deslocar de lá era mais difícil. Então, foi um achado, a gente estava buscando, surgiu essa oportunidade, tinha outras áreas da prefeitura demandando esse espaço, mas conversando com a esposa do prefeito, a dona Roberta, e o prefeito, ele entendeu as nossas reivindicações e cedeu então esse espaço para a gente fazer essa alteração e ainda no primeiro semestre poder fazer essa transformação dessa unidade que está mais distante para um ambiente central, onde a gente tem possibilidade de não só atender a realidade atual, mas principalmente projetar esse atendimento futuro. Secretário, ouvindo o senhor falar aqui com relação a essa mudança, eu vi inclusive que ela foi aprovada pela comissão que acompanha, né, todo esse processo. Uma comissão que envolve também pais responsáveis por esses jovens? Então, nós temos lá um grupo de pais e mães que representam, porque são mais de 200 crianças, e para você estar se reunindo todas as vezes com um volume tão grande de pessoas, fica difícil. Então, eles escolheram lá uma liderança, são 3 pais titulares e 3 suplentes. Essas pessoas vieram até a prefeitura, nós os levamos até o espaço para conhecer, para ver se atendia a expectativa, e agora nós vamos fazer uma reunião com os demais pais para exatamente apresentar o que a gente está sonhando fazer, e dizer que o objetivo agora é tornar não só o atendimento dos autistas de Limeira um atendimento de qualidade, mas certamente Limeira será uma referência do atendimento dos autistas no Brasil. Com relação à questão do atendimento, eu tenho uma dúvida, por quanto tempo essas crianças ou até mesmo jovens recebem e receberão o atendimento no SEMA? Porque chega uma fase da idade adulta que daí eles já não têm esse acompanhamento, como que funciona? Não, Mariana, cada caso é um caso, né? Como eu falei, é uma síndrome de um espectro do autismo, né? O espectro ele vai de um ponto, desde um autismo mais simples, eu poderia usar aqui a referência do Messi, que é um jogador importante, famoso, que tem informações de que ele tem um grau leve de autismo, até graus mais elevados de autismo, que são necessários muitas vezes a internação por uma longa permanência, pela dificuldade de ajustar essas crianças ao ambiente. O autista ele pode conviver durante muitos anos com essa dificuldade, muitas vezes conseguindo grande melhora no seu cognitivo, no seu interrelacionamento, e outras vezes as melhoras não são tão grandes quanto a gente gostaria e espera, principalmente os pais. E aí a gente tem que ter uma diferença nessa abordagem em relação ao tempo que cada criança permaneceria, ou adulto permaneceria no SEMA. Para isso, é preciso que os profissionais, a equipe, elas façam um protocolo de tratamento, ou seja, para cada criança desenhe um protocolo de atendimento, de acompanhamento, que vai ser modificado a cada ano na medida em que a criança tenha o desenvolvimento ampliado, né? Então, o ideal é que a gente faça o atendimento, consiga definir o diagnóstico, que não é fácil. O espectro autista ele pode conviver com outras síndromes,
desde esquizofrenia até síndrome de Down, elas podem conviver, essas síndromes, conjuntamente, por isso o diagnóstico é muito difícil. Não é muito fácil conseguir profissionais com larga experiência nessa área, especialmente neuropediatras, neuropsiquiatras, psicólogos voltados para neuropsicólogos, porque são profissionais muito raros da gente encontrar no mercado. É muitas vezes difícil da gente trazê-los de São Paulo ou de outras capitais para cá, mas nós temos feito um empenho muito grande para acelerar o diagnóstico dessas síndromes. Por vezes, nós temos casos que depois de um ano e meio, se consegue fechar o diagnóstico e muitas vezes esse diagnóstico acaba sinalizando de que aquela criança prevalentemente não tem o autismo. Então, o objetivo principal é criar uma estrutura que seja adequada para a demanda atual. Na medida em que eu tenho uma estrutura adequada, eu posso aumentar as equipes e, consequentemente, ter espaço para que essas equipes possam atender com conforto para elas e para os pacientes. Do outro lado, eu preciso ter um espaço disponível para esse acompanhamento psicológico dos pais. Você imagina o sofrimento da família que tem uma criança com uma dificuldade de desenvolvimento, especialmente para as mães, que são, na maioria dos casos, aquelas pessoas que enfrentam com galhardia essa luta perene e permanente na busca da saúde e do desenvolvimento das suas crianças. E também uma área física próxima para esse deslocamento, como eu falei. Esse espaço, ele permitirá não só acolher mais crianças em relação ao que nós temos possibilidade lá onde estamos, como também criar novos espaços para outras metodologias de trabalho que a gente sonha colocar em prática. Secretário, o senhor deixou bem claro nas suas explicações o motivo, então, dessa mudança, que é a ampliação do quadro de profissionais, com relação à questão da estrutura também, porque a demanda está crescendo aí com o passar dos anos. E exatamente esses pontos que o senhor colocou, eu vi que foram motivos de questionamentos de mães numa das publicações da Prefeitura com relação a esse assunto, né? Algumas mães que comentaram nessa publicação disseram: tem que ampliar o quadro de profissionais. E eu entendi, nessa nossa conversa, que isso vai acontecer, inclusive, por conta dessa mudança. E questionaram também o porquê da mudança, já que o prédio que o SEMA funciona agora foi reformado recentemente e também diante desse cenário que o senhor bem explicou. Agora, uma outra questão que foi levantada, secretário, só para concluir aqui, que alguns pais questionaram onde crianças com deficiência auditiva também poderiam ter um atendimento ampliado. A pasta da saúde, ela já tem algum trabalho nesse sentido para ampliar também esse outro atendimento? Tá, então vamos responder por parte. A primeira pergunta que você fez foi em relação a essa demanda publicada aí nos jornais com relação ao que a Prefeitura colocou. Essa não é uma demanda relacionada com a pasta da saúde, essa é uma demanda relacionada com a pasta da educação. O que os pais nessa demanda procuram é que a educação amplie o número de monitores e de profissionais para acompanhar essas crianças na escola. Essa não foi uma demanda relacionada com monitores na área do SEMA. A segunda pergunta foi que você fez por que nós reformamos lá e agora estamos saindo de lá para um outro local. Porque na gestão você faz assim, você planeja, executa, checa a eficácia do que você fez e corrige. Nós planejamos aquilo lá para um atendimento até 100 crianças. E, de repente, muito rapidamente, por razões que a gente ainda vai buscar entender, essa demanda aumentou para mais de 200 crianças. Então, se você desenvolve uma reforma de um espaço para comportar 100 crianças e uma equipe para essas 100 crianças, e lá não haveria possibilidade com a estrutura que está da gente poder atender, nós teríamos que fazer uma ampliação lá. Isso estava projetado para fazer 6 novas salas, um ambiente para acolher maior, para acolher os pais, e inclusive a contratação via aluguel de ônibus para facilitar o deslocamento dos pais. Quando surgiu esse espaço físico aqui
e já prevendo, porque nós já ultrapassamos de 200 atendimentos, já estamos com 207 e com mais 60 crianças esperando o diagnóstico. Provavelmente nós chegaremos até o final do ano a 300 atendimentos e daí para frente. Então nós precisamos de uma área que pudesse rapidamente não só atender a realidade de hoje, mas atender a demanda que a gente tem daí pela frente. E por último, você me perguntou sobre as crianças com deficiência auditiva. As crianças que têm deficiência auditiva. A prefeitura tem uma programação de ocupação de um espaço na Lauro Corrêa da Silva, com vários serviços. Entre esses serviços, há um deslocamento de algumas unidades, inclusive do CEPROSOM. Essa é uma área que não está sobre a minha gestão, eu não tenho conhecimento para onde essa unidade irá nesse momento, mas estou sabendo que existe toda uma programação de que esse deslocamento possa atender não só a demanda de agora, mas a demanda que a gente espera que aumente, e nessa área numa velocidade até agora menor do que está acontecendo com os autistas. É um número impressionante também, secretário. O senhor passou aqui esses dados com relação a esse crescimento, que justifica também essa mudança, como o senhor bem disse, do prédio, né? Em 2022, então, 207 autistas sendo atendidos, 4 já na fila de espera e 60 aguardando esse diagnóstico. Acho que depois a pasta da saúde vai fazer, inclusive, um estudo, né, para tentar identificar o porquê desse aumento, desse boom nesses últimos anos, como o senhor citou aqui, de 2019 para 2022. Vamos que existem muitos fatores, né? Um dos fatores é que depois nós passamos aí 2 anos com essa pandemia, e essa pandemia acabou represando uma série de assistências que, por orientação do Ministério da Saúde, ficaram represadas, exames, avaliações, consultas, etc. E isso agora está, de uma certa forma, desembocando nessa busca, né? De um ano para cá, à medida que houve um desafogo no final do ano passado, nós conseguimos ampliar esse atendimento. No começo de janeiro, a doença recrudesceu aqui, a gente precisou ficar aí um mês e pouco com algumas dificuldades. Esse eu acredito que seja um fato. Por outro lado, tem uma questão que é muito importante, eu tenho dito isso sempre aqui. Quanto mais a saúde pública melhora, maior passa a ser a demanda da população em busca da assistência pública. E um outro fator também é que muitos planos de saúde que eventualmente proporcionavam esse tipo de atendimento, ou as pessoas perderam o direito ao plano, ou os planos de saúde passaram a não facilitar ou dificultar esse atendimento nessas áreas. Além do que, os planos de saúde, muitas vezes, o tratamento ele é diversificado, vai num consultório num dia, no outro vai num outro local, tem que passar para outro médico, então passa a ser uma assistência não centralizada, né? Nós estamos avaliando quais são as justificativas para esse aumento, mas independente de entender a causa, nesse momento nós temos que atuar na consequência. Com certeza. Secretário Vitor Santos, responsável pela pasta da saúde aqui na cidade de Limeira, conversando conosco. Muito obrigada, secretário, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, Mariana. Toda vez que você tiver a necessidade, pode contactar, que eu estou à sua disposição. Muito obrigada. Boa tarde. Tá aí, pessoal, essas mudanças com relação ao prédio do centro.